Graças e paz, irmãos. Que maravilha podermos estar na casa do Senhor e se alegrar, né? Se alegrar com o que Deus é por nós, o que Deus é em nós. O tema seria assim: Jesus é a alegria de Deus na família. Que Jesus possa ser a sua alegria, porque Jesus tem sido a alegria imensa de Deus. E nessa noite vamos clamar ao Espírito Santo para que Ele fale aos nossos corações, porque Ele é a nossa alegria. Sabe o que é interessante? É que reparamos grandes feitas, grandes milagres, grandes obras do Senhor. Mas nessa noite o Senhor tem e está fazendo um grande milagre nessa igreja. Na sua família, no seu ministério, no seu relacionamento conjugal, relacionamento com os seus filhos, relacionamento entre membros, relacionamento de igrejas. Olha que milagre interessante. Pessoas de diferentes opiniões, como o pastor falou, pessoas de culturas diferentes, classes sociais diferentes, pessoas que têm estudado, aquelas que estudam pouco, e estamos aqui reunidos para ouvir uma pessoa falar. Não, Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Consumador. Estamos aqui para ouvir o Senhor. E eu quero, como eu fui desafiado, eu quero desafiar o seu coração a deixar Deus falar com você. Na simplicidade dele, ele possa alcançar o seu coração. Porque como foi falado aqui, somos de diversas maneiras diferentes. Então, às vezes, precisamos de algo muito intelectual, algo de muito elaborado, para que a nossa mente consiga digerir e passa para o nosso coração. E às vezes não. Às vezes numa simplicidade que é Jesus, Ele pode mudar totalmente a história da sua vida, da sua família e do seu ministério. E é essa pessoa a qual nós estamos aqui para adorar e glorificar nessa noite. O que ou quais as coisas que aflige, que estão dando inquietação ao seu coração, que está dando você fica indignado? Por exemplo, quando você vai ao supermercado, as mercadorias são caras hoje, não está? Um pouco fora da nossa realidade. A gasolina, eu estou esperando até o final do ano ela chegar a R$10. E eu acho que chega. Água. Quem aqui paga menos de R$100 de água? Olha, que bênção, sua irmã Clarice. Irmã, agradece a Deus todo dia, irmã. Todo dia. O que tem indignado? Quais são as circunstâncias ou situações que têm indignado o seu coração? Tem um profeta aqui que ele se indignou com algumas situações da qual ele estava vendo e ouvindo, e ele foi ter com Deus. Foi ter com Deus para que Deus aquietasse o coração dele, para que a sua alma pudesse ficar sossegada, alegre, descansada. A Lidiane, ela vai estar aqui me ajudando. Não é fácil viver em uma sociedade em que Não é fácil viver em uma sociedade em que os meus prosperam, enquanto incêndios possam afligir. Assim.
sociedade em que os maus prósperos, enquanto os... Não estou enxergando. O ao vivo é assim mesmo, viu, meus queridos? Não é fácil viver em uma sociedade em que os maus prosperam, enquanto os honestos passam por aflições. Abacuque viveu numa época assim. A maldade, a injustiça, a violência eram tantas que o povo de Deus foi contaminado por elas. Para disciplinar o seu povo, Deus enviaria uma nação mais amarga, terrível e violenta, que conquistaria Israel, e estaria Abacuque preparado para isso? A verdade é que Judá precisava aprender uma lição. Abacuque aceitou a disciplina de Deus, mesmo sabendo que não havia uma experiência, que não seria uma experiência agradável. Os sentimentos do profeta não eram controlados pelas circunstâncias. Ainda que se instaurasse uma guerra e a fome, sua alegria estava no Senhor da sua salvação. Quando eu citei algumas situações... Obrigado, meu amor. Quando eu citei algumas situações do nosso dia a dia, água, compra, gasolina, isso é do nosso dia a dia. Aparentemente, falar isso atrás de um púlpito parece assim, algo... Não, é normal, é o seu dia a dia. É a sua vida, é a sua realidade, é a nossa realidade. E Abacuque, ele estava vivendo uma realidade da qual o coração dele estava muito inquieto. Ele estava vendo uma maldade do povo em cima de um outro povo, da qual nos olhos de Abacuque, aquele povo, por exemplo, esse povo aqui da minha direita, estava fazendo opressão para esse povo aqui da minha esquerda. E Abacuque, quando olhava essa situação, se indignou e foi ter com Deus: Senhor, por que isso com aquele povo honesto, com aquele povo que te busca? E o Senhor falou com Abacuque, aquietou o coração de Abacuque, e Abacuque ainda assim foi ter com Jesus novamente, porque da primeira vez que ele ouviu, ainda o coração dele não teve uma aceitação, e ele foi ter de novo com Jesus para falar, para que aquelas palavras do Senhor viessem de encontro com o coração dele. Podemos perguntar qualquer coisa ao Senhor? Somos filhos e temos livre acesso a Ele. Deus usa a sua palavra para nos responder. Só precisamos orar, pesquisar, meditar na Bíblia. Deus sempre é justo e soberano, mesmo quando não entendemos de maneira como Ele age. O justo vive pela fé. O Senhor é a força do cristão, e nas dificuldades, a principal fonte de força de um cristão é a alegria. Como ficar alegre, né? Que situação, né? Você está prestes a ficar sem energia amanhã, e ainda você vai sentir alegria no Senhor. Você está prestes a sofrer uma cirurgia, e ela tem a sua gravidade, porque toda cirurgia tem o seu risco de gravidade, e você está se alegrando no Senhor. O seu coração está aqui nessa noite. Só o Espírito Santo de Deus conhece o seu coração. Ele sabe o que está sondando, ele está aí, mexendo. Ele está aí produzindo no seu coração uma ação da qual a sua indignação venha buscar nele a resposta daquilo que você busca. Deus, na sua soberania, como ele fala aqui para Abacuque, é isso que aquieta a alma do coração de Abacuque, é a soberania de Deus. Quando entendemos isso, um dos detalhes da qual nós erramos muito, a Bíblia nos diz que nós não conhecemos o poder de Deus, não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. Esse é um dos grandes detalhes de que erramos bastante. O outro é quando nós esquecemos da soberania de Deus em nossa vida.
Ele pode fazer e desfazer a qualquer hora e a qualquer momento. Ele pode te dar, Ele pode reter qualquer hora e qualquer momento. E um dos problemas nossos é que nós agimos com a nossa razão. Amanhã é segunda-feira. 7 horas da manhã ou 6 horas da manhã, alguns dos irmãos estão lá no seu batente, trabalhando. Terça, quarta, quinta, sexta, razão, hora, olha lá, 20 para as 8, 8 horas, 8 e meia, já estamos finalizando. Então assim, trabalhamos muito com aquilo que estamos vendo, com aquilo que estamos ouvindo, racionalizamos muitas coisas, não é errado. Só que quando olhamos para a palavra do Senhor Jesus, a razão não funciona. O que funciona é a fé. É o que pode mover o nosso coração e agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Abacuque, ele pôde conversar com Deus, como você, como eu, como todos nós. Temos o livre acesso de entrar na sala do trono, falar com o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o pai da eternidade, o príncipe da paz, o eu sou, o todo-poderoso, o nosso Deus. E o que me alegra muito em Deus é que tudo que Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. Ele é seu Pai. E Ele sendo Pai, Ele cuida de nós como filho. E às vezes, como filho, temos necessidades, anseios. E Deus olha para mim e para você, e Ele até nos dá um privilégio de saciar algumas necessidades nossas, alguns mimo. Por que não? Deus até mima o nosso coração. Só que tem algumas vezes que precisamos ser confrontados. E quando Deus confronta nós, é a fé que ela precisa entrar em ação. Precisamos olhar e buscar Deus e parar um pouco de racionalizar e deixar Deus agir. Ah, mas a conta de luz, se eu não tiver os R$100, não tem como pagar. Realmente não tem. Mas tem o seu pai, que ele pode achar uma maneira de pagar a sua conta de luz. Tem o seu pai, que ele pode achar uma maneira de enviar um médico e fazer a cirurgia de graça. Fazer a cirurgia em 30 minutos, em 40, em 1 hora. E ele pode curar, ele pode te salvar. Tem o seu pai, que ele entra no seu relacionamento, na sua família, nessa noite. E ele muda todos os aspectos, todos os objetivos, todos os ideais do qual você formou achando que estava certo. E o seu pai te olha nessa noite e fala: vamos começar do começo. Vamos parar de racionalizar algumas coisas da qual eu preciso colocar no seu coração fé. Preciso colocar no seu coração a minha soberania. E muitas vezes, meus irmãos, é assim que nós agimos. Nós racionalizamos, colocamos 2 com 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, e vamos assim, racionalizando. Aí Deus vem e fala assim para você: amanhã, segunda-feira, é um dia, mas ao meio-dia, amanhã vai ser 1000 dias. Muda tudo o aspecto. Quando dependemos, quando deixamos as nossas ansiedades, como esse momento que vivemos é um momento muito ansioso. Não sabemos se iremos pegar a Covid ou não. Não sabemos se amanhã seremos mandados embora do trabalho ou não. Não sabemos se o nosso filho vai chegar do seu passeio. Não sabemos se a viagem que iremos fazer, vamos voltar. Há uma inquietação, há uma aceleração em nosso coração nos dias de hoje. E eu quero pedir ao Senhor nosso Deus, com toda a sabedoria e soberania, que acalme o teu coração, a tua alma, com fé. As suas necessidades Ele conhece todas elas. Filipenses 4:19.
todas. O Senhor vai realizar todas as suas necessidades. Todas elas. Só que às vezes, o que eu preciso é colocar a minha fé para que ela seja realizada. Quando eu não coloco a minha fé, quando eu não coloco em ação, quando eu não deixo Deus realizar algumas coisas na minha vida, eu fico aflito, eu fico ansioso, eu fico desesperado. Mas o desejo do meu coração é que o Senhor fale como Ele falou comigo. Domingo passado eu até testemunhei com uns irmãos que estavam ali fora, ficamos batendo um papo, e eu entrei com o meu coração aflito. Na verdade, eu saí da minha casa com o meu coração aflito. E às vezes o que acontece, nós não deixamos a palavra do Senhor, que nem nesse momento, fazer a obra, refrigerar, saciar. E aí eu falei, irmão, olha, acabou o culto, palavra poderosa, cânticos poderosos, mas meu coração ainda está. E aí conversando ali com aqueles irmãos, aí de repente eu falei assim, irmãos, que maravilha, né, essa conversa que estamos tendo. O meu coração está alegre, está apaziguado. Passamos ali quase 2 horas dentro do culto e eu ainda estava aflito porque eu não parei de racionalizar aquilo que da minha casa eu trouxe e ficou martelando. E eu peço que o Espírito Santo não deixe você sair daqui, ou que ainda que você saia, mas que Ele alcance o seu coração até o dormir, até a hora que você descansar a cabeça no travesseiro, que Ele possa aquietar a sua alma com a soberania dEle. Porque, como diz aqui, 1 Reis 17, 14 e 15, o que você necessita? O que você necessita? O que nós necessitamos? Deus sabe o que você está precisando nesse momento. E às vezes eu confundo necessidade com vontade minha, com o meu querer, com o meu prazer, com o meu ego, com a minha satisfação. E Deus, como Pai, Ele vai satisfazer. 1 Reis, abra aí se você puder. 17, 14 e 15. Ajuda nós aí, Márcio, por favor. 1 Reis 17, 14 e 15. Aleluia. Irmãos, isso é poder de Deus na sua e na minha vida. O que você necessita, você já tem o que você necessita. Basta a sua fé entrar em ação. O seu azeite já está transbordando. A sua farinha não está faltando. Porque você tem um Pai, você tem um Deus, você tem um soberano que sonda a sua casa 24 horas. Essa é a sua necessidade, essa é a minha necessidade, em reconhecer a soberania do nosso Deus, porque o azeite está ali, meus irmãos, transbordando. A sua família, o seu trabalho, o seu empreendimento, a nossa igreja, o ministério do pastor nesta igreja, é bênção do Senhor, é bênção do Senhor. O Senhor tem alcançado todas as suas necessidades, só que algumas delas é a fé que faz você ser movido. Algo interessante, em Jonas
Não quero entrar em detalhe na história toda dele, mas muitos de nós já conhecem da sua desobediência de não querer ir para Nínive, pegou o rumo completamente contrário, e ali no barco teve aquele vendaval, e o pessoal ali do barco, só pode ser Jonas. Nós somos pescadores e nunca aconteceu isso. É ele, jogou no mar, e um grande peixe o engoliu, e ele ficou 3 dias naquele peixe. E o que é interessante, eu não cheguei a estudar, nem ver, mas uma baleia, vamos dizer que seria uma baleia, um grande peixe. Para nós um grande peixe hoje seria uma baleia, mas se não for, um grande peixe, está aí, dentro de um grande peixe, a baleia, ela tem uma velocidade média de 47 a 50 km por hora. A baleia, ela tem uma média de mergulho de 200 a 400 metros de profundidade. Aí você para e você analisa uma pessoa dentro de uma baleia. Quando entra água no seu ouvido, é um tormento. Parece que tem um mar está dentro de sua cabeça. Agora imagina o que passou Jonatas dentro daquela baleia. Andando para lá e para cá, mergulhando, e tem um detalhe, cada mergulho dela é de 30 a 45 minutos, então ela sempre está mergulhando e voltando para respirar, e mergulhando e voltando, 3 dias nesse movimento. Mas Deus estava ali com ele. Qual é a profundidade de qual nós estamos buscando ao Senhor? Qual é a estrutura de qual eu estou buscando para poder mergulhar em águas profundas? Jonas estava mergulhando em águas profundas, dentro de uma estrutura da qual protegeu a vida dele por 3 dias. O Senhor Deus está olhando, o Senhor Deus Pai soberano está olhando para você, e Ele te protege a sua vida até o dia que Ele te recolher. Mas qual é a profundidade da qual eu, Rogério, estou buscando ao Senhor nas águas profundas? Qual é a estrutura da qual eu estou buscando o Senhor? A minha estrutura? Não vou aguentar nada. A minha fragilidade humana não vai aguentar. Nem sequer Abacuque, um profeta que andava ali, ouvia, estava com os seus ouvidos e coração atento ao falar de Deus, ele já se indignou com aquela situação. Imagina nós, a nossa estrutura da qual estamos. Em João 6:68, Simão Pedro diz assim: para quem iremos, se só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna? Essa é a estrutura da qual eu preciso buscar, a palavra do Senhor, o Deus vivo, o Deus soberano. Salmo 119, 47, 50, ajuda eu aqui, quem puder. Salmo 119, 49, 50, olha que poder, olha que soberania, algo para o teu coração nessa noite. Lembra-te da promessa que fizestes ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor hoje ela pode te curar. Ela pode mudar todos os aspectos, todos os paradigmas que você, que eu temos criado nesse mundo do qual vivemos, de relacionamento com o patrão, de relacionamento com o vizinho. O Senhor pode quebrar todos eles. É a palavra do Senhor, ela cura, ela fortalece, ela levanta, ela gera multiplicação, ela é lâmpada para os meus pés. A palavra do Senhor
não te deixa cair. Ainda que a figueira não deu fruto. Vamos ler Abacuque 3:17? Eu não vou me atrever não, porque essa letra está muito pequena, viu, Léo? Eu vou ficar por aqui mesmo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. O Senhor está sondando o teu coração, meu querido. Ele sabe aquilo que você veio entregar a Ele. Ele sabe o que você veio oferecer a Ele. Ele sabe o que você está passando. Mas você precisa, eu preciso me alegrar no Senhor. Porque a alegria do Senhor tem sido a nossa força. Deixa a soberania do Senhor Deus fazer com que a sua fé volte a ser ativada, volte a ser renovada. Porque fé, irmãos, ela não tem tamanho. Não tem fé pequena, fé grande. O pastor tem mais fé que eu, o pastor tem mais fé que o irmão José. A fé, meus irmãos, é fé em Deus. Eu creio no meu coração que a partir da hora que o Senhor olhou para mim e falou assim: eu vou derramar o meu sangue sobre a sua vida. Ele deixou sobre mim tudo aquilo que eu necessito. É uma caixa da qual eu dia após dia preciso estar abrindo ela e tirando uma ferramenta da qual eu necessito para minha sobrevivência do dia a dia, para que eu possa buscar o Senhor nas águas mais profundas, reconhecer a soberania de Deus. Você, nós temos tudo que necessitamos já no Senhor. Só basta ser ativado a sua fé. Deixa Deus mover ela aí. Deixa ela fazer maravilhas na tua família. Porque a alegria de Deus é Jesus na família do povo dele. É maravilhoso quando nós olhamos para a nossa família, não é? Você olha assim, você vê o seu filho, filhos, né? Para não falar filho e filha, filhos. Aí você começa a analisar, conversando com o irmão José, uns domingos atrás, falando, e o pastor estava falando de histórias lindas que Deus fez na família, na ocasiões de alguns irmãos aqui. Aí eu falei assim para o irmão José, o Senhor tem feito uma linda história na vida do Senhor. Porque pensa, quando você era filho, e aí você traz essa lembrança de quando você era filho, adolescente, um jovem, casou, e hoje tem os filhos, ou filhos dos filhos. Isso é uma história linda, que o Senhor te guardou até aqui, o Senhor te protegeu. Por isso que eu falo, como está escrito aqui, todas as nossas necessidades já foram dadas para nós, temos todas elas, resposta para todas elas, porque senão nós não estaremos aqui. Se você pegar a sua história de quando você ainda não era casado, de quando você era filho, você vê a sua história é linda, é maravilhosa. Pode até ser que naquele momento, naquela ocasião, você não tinha um relacionamento que você tem hoje com Cristo, mas lá Ele já te guardou para você chegar até aqui, para você poder contemplar a sua história linda lá atrás, da qual você está vivendo aqui, nesse presente. Receba do Senhor Jesus a alegria, que a sua família tenha a alegria, que você busque no Senhor a alegria, para que o seu ministério, tudo aquilo que você vem colocado diante do Senhor, como Abacuque colocou da primeira, da segunda, e o Senhor falou: Abacuque, eu sou soberano, e aquilo já acalmou a alma dele. O Senhor é Deus,
Ele faz na hora e no momento dele. Amém, meus irmãos? Tem uma música linda que ela diz assim, ó. Gostaria que vocês me ajudassem. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia, glória a Deus.